Eu quero convidar os irmãos para nós lermos dois textos que está lá no livro de Jó, conhecidíssimo. Jó, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso número 12, e depois nós vamos ler também Jó, no capítulo 2, do verso 1, do 1 ao 10º, amém? Jó 1, de 1 a 12, Jó 2, de 1 a 10, é isso. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor. Diz assim a palavra que permanece para todo sempre. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Preste atenção agora. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: a rodear a terra e passear por ela. E perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha, Satanás recebeu uma autorização desse jeito. Então vamos para o capítulo 2 e os versos que nós vamos ler de 1 a 10. Uma outra reunião. De novo, vejam só. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Mais uma vez ele respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e a passear por ela. Você já deve estar desconfiado. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará por sua vida.
Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfêmia contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um saco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amados irmãos, na primeira investida de Satanás, nós sabemos o quanto a sua casa sofreu por conta da intervenção permitida por Deus na vida deste homem. O texto que está no capítulo 1, após o verso 12, você vai ver aí as aflições que Jó passou, tendo em vista esse desafio e essa permissão de Deus. E o Senhor novamente encontrou Satanás no momento em que mais uma vez o Senhor inquiriu por onde andava Satanás, e ele respondeu a mesma coisa. Quando o interrogado ele responde a mesma coisa, é um sinal de que ele está falando a verdade. Diz a palavra que ele está a rodear a terra e a visitar a terra. E na primeira investida do capítulo 1, não deu aquilo que Satanás realmente estava pretendendo. E aí o Senhor, na segunda investida, disse: olha, o que você pretendia deu ruim. Aí Satanás levantou a segunda tese: toca na vida de Jó, na sua saúde, nos seus ossos e na sua carne, e ele vai blasfemar na tua face. Queridos, nós sabemos que esses textos bíblicos evidenciam que Satanás é um milenar estudioso e observador de nós seres humanos. Você deve saber disso pela palavra. Segundo os especialistas aí, já havia se passado desde a criação aproximadamente 2000 anos, 2 milênios. O homem está, segundo o que se pode estabelecer, com base na genealogia de Adão até Jesus, nós teríamos cerca de 6.000 anos de existência do ser humano. Então, nós temos a certeza de que nós somos objeto do estudo de Satanás por milênios. Eu quero te dar uma informação preciosa sobre o estudo científico. Eu estava procurando, obviamente na internet, qual foi o estudo científico mais longo na história da ciência. E eu encontrei um estudo que durou mais ou menos 70 anos, que era uma substância extraída do petróleo, que os cientistas, que iniciou esse estudo, em, salvo engano, 1944, até 2013, ou seja, quase 70 anos de estudo para extrair uma gota da substância proveniente do petróleo. E é caracterizado como uma das experiências mais longas da história da humanidade. Preste atenção no que eu vou te falar aqui, meu amado. Satanás estuda o ser humano por milênios. E ele, na realidade, como ele faz esse estudo? Porque ele não é onipresente, onisciente e nem onipotente. Por isso que a Bíblia fala, e aí ele especificamente diz que ele está a rodear e a visitar a terra. E isso vai ao encontro do que a própria palavra diz,
em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge buscando a quem possa tragar. Então, confirmando aquilo que está em Jó, ele está ao derredor, só que ele está ao derredor há milênios. Para quê? Ele quer observar e estudar como ele vai nos destruir, porque a palavra do Senhor diz que ele é nosso adversário. E a igreja do Senhor e nós não podemos estar despercebidos dessa militância do diabo contra nós. Ele estuda o ser humano, por quê? Porque o ser humano é a menina dos olhos do Senhor. O ser humano foi feito à imagem segundo a semelhança do Senhor, para estar no comando de todas as coisas da criação, diz a própria palavra acerca dessas coisas. E foi por causa desse ser humano que Deus mandou o seu Filho morrer na cruz, e a expiação da cruz para nos salvar, para nos resgatar. Então é totalmente plausível e coerente que há um ódio milenar desse adversário em relação ao ser humano. E é interessante notar que durante milênios de anos estudando o ser humano, o diabo levantou duas teses, 2 pontos apenas para nos destruir. Milhares de anos, e ele já concluiu que bastavam 2 pontos, e ele é denunciado justamente aqui, nesses pontos aonde nós compartilhamos a palavra. Com base nessa milenar observação, Satanás desafia o Senhor com algumas teses sobre nós. O que o Senhor falou? Esse aí é top. O Senhor pegou logo aquele que é considerado o mais justo na terra, homem milionário, homem rico, mas ele era justo porque ele era reto, temente a Deus, se livrava e se desviava do mal. E a Bíblia traz o testemunho deste homem. Então o Senhor mostrou a Satanás: e aí, tem visto o meu servo Jó? Obviamente, na sua onisciência, o Senhor sabe o intento do diabo em destruir a mim e a você. A ira, o ódio, por conta da nossa restauração, do nosso resgate. Porque enquanto isso não acontece, ele permanece com o ser humano na sua prisão. Porque só em Jesus nós nos livramos dessa garra maldita do diabo. E ele sabe. Irmãos, você sabe também, nós sabemos também, que muitos têm padecido por conta desse conhecimento que o diabo tem acerca do ser humano. E ele diz apenas 2 coisas. Ah, é, Deus? Jó é fiel? Jó te serve? Então eu vou lançar então a primeira tese, e você vai ver que esse grande homem, esse servo fiel, ele vai blasfemar na tua face. Qual é a primeira tese? Tira a sebe. Arranca a sebe e a bênção. É a primeira tese. E você vai ver se ele não vai blasfemar. Queridos, na realidade, nós sabemos, com todo o conteúdo bíblico, o que significa você sentir que parece que a sebe, que é o que? Proteção, é cerca, não está te guardando. Quantos se rendem a diversas opções na vida porque parece que Deus os abandonou? E é isso exatamente, conhecendo o homem há milênios, ele diz: tira a sebe da Nanine,
tira a sebe do Ivomar, arranca a sebe, deixa ele sem essa proteção, se ele não vai blasfemar. Como é que isso acontece? Sobrevoando, rodeando a terra, ele verificou que a palavra que é ministrada muitas vezes, ela cai à beira do caminho. Ele está a rodear. Opa! Recebeu a palavra, mas ela caiu à beira do caminho. O que significa à beira do caminho? A palavra que é lançada à beira do caminho, a Bíblia diz, explicando a parábola, o que acontece? O diabo vai a retirar. Às vezes, essa palavra que é lançada, ela é encontrada sobre a pedra. A palavra ministrada é encontrada sobre a pedra, ela não cria raiz. O diabo a rodear a terra, opa, foi lançada uma semente, mas ali não tem raiz nenhuma. Eu vou aproveitar, porque na hora da tribulação, na hora do vamos ver, na hora que é necessário você mostrar a identidade, o diabo arranca a palavra, porque não tem raiz. Você entende que se tem um cientista maligno que entende de ser humano, é o diabo, que estuda o ser humano há milênios? Mas às vezes ela é lançada no meio dos espinhos, aí é tranquilo, porque ela vai ser sufocada pelos cuidados dessa vida, e aí não haverá o que? Frutos. Prova cabal do que nós estamos falando. O sujeito vai e recebe a palavra é ministrada do seu coração, ele se alegra, uma alegria incontida, uma felicidade, a casa limpa e adornada. Se ela for encontrada vazia, o que acontece? 7 espíritos vão para contrariar aquilo que aconteceu anteriormente, e aquele estado posterior é muito pior do que o anterior. Irmãos, esse alerta da palavra deve nos fazer estar atentos, porque há um estudo sobre a sua vida. Não pense você que o diabo ao redor da terra, ele está atento para aplicar exatamente isto aqui que nós estamos falando, porque ele sabe que sem a sebe, o sentimento de desprezo muitas vezes, que às vezes nos assola, o sentimento de que nós somos preteridos por Deus, o sentimento de que parece que Deus esqueceu da gente, o sentimento de que a sebe não existe mais, vai fazer com que muitos retroajam. E Davi foi seduzido e virou um monstro, principalmente em relação a Urias. É mais ou menos por aí. Tira a sebe do Zé Maria, tira a sebe do Rogério, tira a sebe do Derones. Centenas e milhares de estudos. A outra tese, nós vimos aqui no capítulo 2, o homem ama a vida, pois tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Jó 2,4. Toca em seus ossos e na sua carne, e ele blasfemará na tua face. Irmãos, definitivamente nós temos que rever se nós temos crido que o nosso Deus, Ele é poderoso para curar.
para restaurar. E sobretudo, nós temos que rever se nós efetivamente, quando tocarmos na carne, não é no vizinho, a coisa chegou na tua casa, debaixo do teu teto, o que temos feito? Segundo esse estudioso, ele diz assim: olha, não é só a sebe, toca na carne dele, toca nos ossos dele, a sebe. E o que ele está dizendo é algo ainda mais particular, naquilo que você, de forma personalíssima, tem enfrentado. Você, eu trago aqui alguns exemplos acerca de alguns personagens bíblicos, certamente estudados por esse cientista do mal, que não está de brincadeira. E essas teses têm sido aplicadas em todas as gerações, e nós temos conhecimento do que isso tem sido realizado, quais são as consequências disso na vida das pessoas. É real, o diabo quer o homem longe da presença do Pai. Resumindo, o homem sem sebe, ele procura uma sebe. Nós temos carência de proteção, de segurança, é ou não é? Você gosta de se sentir seguro, e não há frustração maior quando você sente que você não tem encontrado segurança no Deus que você afirma ser o seu Deus. Vamos ser realistas, parece que ele esqueceu de mim. E quando Deus, o Senhor, permite de alguma forma que nós não estamos entendendo, que a coisa entre dentro da nossa casa, com uma enfermidade ou coisa parecida, o objetivo final disso tudo, o Senhor quer que você vire as costas e se afaste do Senhor, para Ele te encontrar, porque esse era o desejo de Satanás em relação a Simão Pedro. Simão, Satanás queria te triturar como trigo. Não pense você que nós teremos vida boa, a não ser que seja na alma, no espírito, você crê de todo o seu coração que aquele a quem você serve é maior, é superior, é aquele que te guardará efetivamente, apesar de não estarmos entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Mas o Senhor às vezes permite certas coisas, e o que acontece? Que nessas mazelas que muitas vezes nós somos encontrados, ludibriados, muitos se afastam da casa do Pai. Quanto mais distante, quanto mais apático, quanto mais desanimados, mais fácil a aplicabilidade dessas teses que nós estamos falando aqui. Essa frustração, onde está o teu Deus? E aí, qualquer porta que se abre, às vezes a gente adentra em busca de proteção, em busca de guarda, em busca de guarida, em busca de conforto, porque é da essência do ser humano, nós queremos segurança, nós queremos o conforto, sobretudo o conforto espiritual. Eu trago aqui o caso de Elias. Elias foi um homem usado por Deus, foi ou não foi? Extraordinariamente usado por Deus, gente. Eu fico olhando assim, meu Deus, que ousadia deste homem.
contra os profetas de Baal. Mas motivado pelo medo, pelo pânico, ele julgou que o mal em determinado momento fosse maior do que o poder de Deus, e ele teve a sua alma assolada por conta disso. Parece que eu e você, muitas vezes, nós esquecemos do que ele fez na nossa vida, da onde ele nos tirou, dos milagres que ele ministrou, daquilo que nós testemunhamos, da efetividade de Deus, do que ele fez na nossa presença, daquilo que nós fomos testemunhas oculares. Parece que as coisas se apagam da nossa mente, e ele sabe, Satanás sabe, porque ele te estuda há milênios, ele sabe, tira a serpe, e afronta ele na carne, dá uma dificuldade no financeira, lá no bolso dele. Eu quero ver se ele não blasfema. E blasfema não é escondido não, na tua face. Misericórdia. Eu coloquei aqui, mas motivado pelo pânico e o medo, julgou que o mal fosse maior do que o poder de Deus, e a sua alma foi assolada. Sabe qual foi o grande problema de Elias? E às vezes é o nosso problema. Elias estava arrebentado, estava mal, em pânico, em depressão, foi encontrado na caverna. Que fazes aí, Elias? E a nossa justificativa às vezes: Senhor, eu sou um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, eu te sirvo a vida inteira. E a gente coloca a culpa em alguém, porque tem sempre alguém que é culpado às vezes da nossa grande frustração. Eu não fui acolhido, eu não fui observado, eu não fui abraçado. Eu coloquei aqui uma reflexão. Elias estava solitário, se sentindo só, mas achava que era o único fiel a Deus. Ele diz: Senhor, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, mataram os seus profetas, só ficou eu. O problema do solitário Elias é que ele achava que ele era o único biscoito que sobrou do pacote. Arrebentado, deprimido, corrido, escondido numa caverna, e tinha uma justificativa, a justificativa própria, baseada em si mesmo. Enquanto você estiver se auto-justificando, arranjando uma desculpa para a sua miséria, enquanto eu estiver justificando, eu tiver uma boa desculpa, eu vou ficar na caverna. Esse foi o grande problema de Elias. Ele virou o juiz de todos, ele condenou Israel, e se colocou como o sofrido injustiçado. Essa é a nossa tendência. Eu sirvo ao Senhor, a minha casa serve ao Senhor, eu ensinei a palavra do Senhor aos meus filhos. O que está acontecendo? Eu não estou devendo nada a Deus. A gente acha isso fácil. Lê do engano, Elias. O Senhor, encontrando Elias, disse: 7.000 não se curvaram a Baal, meu amigo. Você está enganado, filho. Você não é o mais fiel, você não é o único. Tem gente sofrendo igual a você e não tem se curvado a Baal. Eu não vou me curvar à circunstância. Essa crise não vai me apanhar desprevenido, porque o meu Redentor vive. Não tem desculpa, irmãos. Não se ache o injustiçado. Tem sempre alguém do lado, prostrado, olhando, orando,
Tem sempre alguém de madrugada que foi levantada pelo Senhor para interceder por alguém, por um filho, sei lá. E a súplica do justo pode muito em seus efeitos. Não se sinta só. O Senhor levanta, e tem levantado. Ele não precisa te dar relatório, te dar satisfação, mas você nunca, jamais estará só, porque o Senhor vai levantar soldados para estar nessa frente de batalha. A sua oração não é solitária. E o caso do filho pródigo, esse eu tenho que te falar, é muito em particular. Alguns sentem que a sebe subiu, que é a teoria do diabo. Guarda isso, o diabo quer tirar a sebe, frustrar a sua mente, que saiu a sebe, e quer te afligir diretamente. Ele acha que com isso, ele vai te deixar longe de Deus, e aí nós ficamos um alvo fácil. Tem muitos desanimados por isso, com esse sentimento. O cara estuda a tempo, gente. O cara tem estudado, ele conhece o Ivomar, e ele está atento. Aonde tem um vacilo, os seus capangas, as suas ordens, as suas potestades, estão aí a rodear a terra em busca de uma casa que foi adornada, mas ficou vazia. Por isso que o mundo está essa confusão. Por isso que parece que a coisa não está andando, parece que a coisa está travada. Atenta. O filho pródigo iludido, ele, escuta isso, ele pulou a sebe. Que isso? Pai, me dá tudo aquilo que eu tenho direito e deixa eu conhecer o mundão. Ele pulou a sebe, não quer saber da sebe. Acontece todo dia, aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, aconteceu ontem. O sujeito rompe, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de evangelho. E juventude, abre o olho, porque vocês têm sido ensinados a pular a sebe. Não tem nem sentimento que não tem sebe, vocês pulam a sebe. Me dá tudo que eu tenho, me dá tudo que eu tenho e eu vou para o mundão, vou experimentar. Iludido, pulou a sebe e se afastou do pai, em busca de uma posição ou algo melhor que seria encontrado depois da sebe. E eu quero me reportar aqui, irmãos, essa vida neste mundo tenebroso, que tem fascinado, olha aqui, fascinado muitos, inclusive, principalmente, aqueles que receberam a semente e ela caiu à beira do caminho, ou na pedra, em cima da pedra, ou em meio aos espinhos. Esse então, que está vacilante, numa rapidez faz uma barganha, fica cambiando qualquer coisa que ele julgue ser melhor, porque Jesus não esconde que nós iremos padecer perseguições, algumas aflições por causa desse discipulado com ele. No mundo tereis aflições. Poxa, a gente só queria churrasco, vida boa e celebrar, e seria maravilhoso. Mas esse negócio de cruz, esse negócio de ser preterido, de ser perseguido, isso aí é a parte chata. Então, eu não aguento mais isso, eu vou pular, sabe? Vou procurar uma outra coisa. E eu tenho falado com os irmãos, a tal da vida editada, a mentira da vida editada. A vida perfeita lá das redes sociais. A mentira da vida perfeita. Nós temos compartilhado e feito até formações. Meu café, que dia lindo. Depois da foto, uma briga dentro de casa, um terror.
Os vizinhos falam: meu Deus, está acontecendo alguma coisa lá. Aí vai na rede social, lá no Instagram, casamento falido, beijinho, falido, tudo editado. O camarada tem 70, aí edita lá que ele tem 50. Procura-se para relacionamento, uma de 40. Mentira, bobo. Ô Zé, é a vida perfeita. Hoje saiu uma matéria, não sei quem teve a oportunidade de ver. Um professor foi diagnosticado com estafa mental, não sei quem teve a oportunidade de ver, e é proveniente justamente dessa vida conectada. Irmãos, a rede social é sem volta. Quanto a isso todos sabemos, é sem volta. Mas existem limites, e os cientistas e psicólogos e psiquiatras já estão anunciando o quadro atual. E muitos aqui, eu acho, se não todos, sabem disso. Ele colocou assim: um professor foi diagnosticado com estafa mental. Ele está na página assim, todinha. Os estímulos mentais partiam unicamente da luz do celular. O cara ia deitar, quarto escuro. Acontece comigo, mas não é só comigo. Tem um monte de gente comigo. Eu fui alertado. Qual a luz que você... Não tem luz nenhuma, só tem uma luz lá piscando. Aí quando acende o celular, tem o play. Opa, você estava quase dormindo. A mensagem. É ou não é? Sabe o que acontece? Esse sistema está achando que nós devemos ser onipresentes, estar presentes a todo tempo, que inclusive se você não atende o celular, rapaz, onde você estava? Já te liguei 10 vezes, meu amigo, eu estava dormindo, meu amigo, eu estava tomando um banho, meu amigo, eu estava dirigindo. Tá. Ele diz assim, são notificações o dia inteiro, discussões intermináveis. Redes sociais oferecem às vezes falsas recompensas e consomem a nossa atenção. É inevitável a intoxicação mental. E ele diz: a vida saudável fora das redes sociais. Nós fizemos um propósito que temos que voltar. Tem alguns irmãos aqui, o Vitor, vi aí, né, Vitor? Gente, vamos tomar um café de desempregado, desocupado não, é propósito, tá? Quinta-feira. Não chama a gente de malandro não, propósito. Quinta-feira a gente toma um café junto, né, Vitor? Derone já foi. Quanta coisa nós conversamos, coisas da vida, coisas dos filhos, porque na reunião agendada tem vida saudável fora da rede. É caminho sem volta, mas pode ser usada de forma consciente. Segundo os especialistas, o excesso tem provocado estresse. Olha só, hein? São enfermidades, diagnóstico do futuro, não, presente. Olha isso: estresse, dificuldade em dormir. Você tem dificuldade em dormir? Dá uma olhada nisso. Problema de concentração, sensação de cansaço constante, irritabilidade, ansiedade, preferir interações online no lugar de contatos presenciais, que promove isolamento social. Eu ir numa reunião, entrar num ônibus, num carro e tal, pegar chuva para... olha aí. E o terceiro, para a gente estar encerrando, dentro dessa perspectiva, dessas teorias, Pedro, que negou a sua identidade para ser um igual no meio da multidão, a fim de evitar represálias da religião. Ele está à volta, a rodear o mundo,
ser igual. Ser igual como? Ser igual negando a sua identidade. O que aconteceu com Pedro? Olha, você é servo dele. O negócio estava revolucionário, o negócio estava feio, estava apertado, e Jesus estava indo padecer, e na hora do padecimento ninguém te convida para o churrasco. Ih, não pode pagar, fulano está numa crise financeira, não pode pagar. Chama ele não, come feito um desatinado. Não é assim? Ei, Genesi, você é discípulo lá. Eu? Nunca vi mais gordo. Quem? Aquele ali? Esse não, Pedro. Identidade. Irmãos, se tem uma coisa que Satanás vibra, é quando você nega o seu vínculo com aquele que deu a vida por ti. Ele vibra, porque é plano dele que ele está a rodear. Ele quer uma tropa igualzinha para seguir o mesmo comando, e ele tem comandos. Você tem que dizer: aqui não. O sangue de Jesus me guarda, Ele me salvou, Ele me resgatou. Comigo não. Você tem que ter identidade. E a resposta que você vai dar ao mundo: ah, mas vai ser desconcertante. É a resposta que o Senhor tem para que você dê ao mundo. É que você guarde a sua identidade. Eu pertenço ao Senhor. Pertencimento, você tem que declarar, você tem que exalar isso, você tem que respirar isso, você tem que testemunhar, porque esse negócio de ficar falando e não dar aquele testemunho real da sua identidade, esquece. Lucas 22, o Senhor disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Por que Satanás reclamou a vida de Pedro? Porque ele estava a rodear. Os discípulos de Jesus, olha, discípulo de Jesus, então, se você abriu a boca e falou: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, ele coloca plantões para te vigiar. Não se iluda. Plantões ali, primeiro vacilo, eu faço um arraso. Ele disse: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. É isso. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Somos chamados para fazer a diferença, apresentando Jesus sem medo. É hora da igreja ter coragem de mostrar a sua identidade. Eu sei que tem muita represária, muitos conceitos filosóficos malignos, políticos, etc. e tal, mas nós somos direcionados pela palavra, que permanece para sempre. Não tenha vergonha do seu compromisso com o Senhor. Declare em alto e bom tom: eu sou do Senhor e eu me alegro por isso. Aí é o poder de Deus manifesto na sua vida. Eu sou a sebe, ele diz: não temas, não se esconda, eu sou o seu escudo. Não tenha vergonha de mostrar a sua identidade na blitz dessa vida. Aconteceu comigo, e aqui eu concluo. Que vocês guardem então, amados, após milênios de estudo, duas coisas Satanás intenta contra nós: a frustração de que você não está guardado nele, e a afronta direta que ele faz à sua vida, à sua carne, à sua existência. O fato de você existir, porque foi por você que ele morreu na cruz. Ele não suporta isso. E quando você exala o bom perfume de Cristo nesta vida, meus amados, ele quer de alguma forma frustrar
tudo aquilo que Deus fez. Jesus falou: vinde a mim, o bom pastor, que deu a vida para resgatar a sua, não importando a profundeza onde ela esteja, eu te alcanço. O Senhor disse para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? O seu lugar, meu irmão, o nosso lugar não é na caverna. Nós não somos chamados por Deus para ficar amedrontados pela vida, pela blitz do diabo na caverna. Muitas vezes nós somos medrosos, estamos de pavor, em agonia. Vamos para a caverna. Saia da caverna em nome do Senhor. O seu ministério, o seu chamado é fora da caverna. Você não foi chamado para ficar enclausurado numa caverna, numa prisão, numa angústia. Você foi chamado para cumprir aquilo que o Senhor tem a fazer através da sua vida. O que você está fazendo aí, Elias? Ele disse para o filho pródigo: olha, a despeito de qualquer represária, é possível o retorno. O cara que pulou a sebe, que pulou a cerca de Deus, que desprezou e que está procurando guarida em outras searas, o Senhor disse para ele: ó, volta para casa. Sabe por quê? O pai vai estar com o peito aberto te esperando, vai mandar um anel no seu dedo e vai fazer uma festa. Pode ter até um irmão ou outro com ciúme bobo, porque o amor do pai é diferenciado. Aleluia. Há tempo para você voltar, basta o arrependimento, e aí você sai da condição de réu, e será de novo abençoado, agasalhado, abraçado, será restituído a você a dignidade. Isso ele fala para o filho pródigo. E a Pedro: Pedro, começa de novo. Coisa linda, gente. Caiu, levanta, começa de novo. Começa de novo. Começa de novo. Ele é a oportunidade todos os dias para nós começarmos de novo. Está difícil, caramba, está difícil. Voltei a beber essa droga aqui. Eu voltei, caí de novo. O diabo quer: caiu, fica aí onde você está caído. Fica aí. Aí ele aproveita e junta já aquilo que ele já disse para Elias: fica aí na caverna. Pedro nos ensina que é possível recomeçar. O diabo quis cirandar na sua vida, transpeneirar como trigo. Mas Pedro, vem cá, quando você se converter, cuida dos meus filhos, pastoreia a minha igreja. Gente, isso é maravilhoso. A possibilidade de nós recomeçarmos. Eu não sei como é que está a sua vida, mas é possível recomeçar. Aconteceu comigo. Vocês sabem que eu tenho 3 filhos. A grande maioria sabe aqui que eu tenho um filho mais velho, mas talvez um que mais pediu oração, que nós pedimos oração, foi o caso do Samuel, que eu não vou detalhar aqui, que vocês sabem que teve data marcada, 4ª ou 5ª, aquela história que vocês já sabem. Mas a história de Samuel foi algo tão interessante, que eu senti a presença da sebe de uma forma tão notória nele. E vocês, eu amo vocês demais. Quer saber o que é receber um abraço da igreja? Aquele abraço gostoso. Foi tão gostoso que as enfermeiras tiveram que expulsar umas 3 turnos de crente que foram lá orar. Eu senti abraçado, protegido. Aí me veio um profeta improvável, meu primo Jorgian, numa reunião de oração. Conhecia pouco ou quase nada da Bíblia. Existe Gênesis 21:13.
Aí, Gênesis 21. Vamos ver. E o menino cresceu e foi desmamado. E o dia que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Palavra profética. Na minha sala. Só alegria. A minha filha Letícia, poucas palavras, mas eu ainda chamo de neném, por ainda bem que ela não está aqui, senão ela ia ficar toda envergonhada. Neném, vem almoçar na casa do papai. E ela me dá ordens. Pai, fala filha, eu tenho uma amiga que precisa de um advogado, você vai fazer para ela o que ela precisa e não vai cobrar nem um tostão, porque ela é minha amiga. Eu falei, filha, dá umas ordens assim, desse modelo. Mas se eu pedir o Derones para pagar, ele paga, filha? Fala com ele. Brincadeira. Mas um dia, quem a gente menos pensa que o Renan, o meu mais velho, que não mora nem aqui, eu gosto muito de ficar dentro de casa, aquele menino me arranjou uma neta que fez com que eu cruzasse o Atlântico para visitar a neta, gastasse o meu dinheiro suado, que não é barato. Aí a Maristela fica, temos que ver a neta, ela já está arranhando um italiano, meu Deus, uma menina vai falar italiano, eu não sei nada, eu preciso ver minha neta. Aí eu tenho que me desdobrar para ver a neta lá na Itália. Mas teve uma vez que o Renan, há alguns anos atrás, num relacionamento, ele passou a nos dar muita preocupação, um relacionamento danoso, não era de Deus com uma pessoa, e quer fazer um pai sofrer, é ver o filho sofrer. Eu estava falando isso com o Norival hoje. Quando você atinge o filho, esse filho é transpassado e com certeza atinge o pai. Dor do filho é que dói mais do pai do que a dor do pai. Pai que eu digo em forma geral, né? Dos pais. Outro troço que dói, eu não sei como é que é a experiência dos irmãos, mas outro troço que incomoda, que tira o sono da gente. E aí, tem até aqui irmão Jorge, Eliana, vocês que estão aqui ainda, estão? Ali foram anjos do Senhor que me ajudaram a dar conselho a esse menino. E a menina, o pai falou assim, olha, se esse seu filho não tomar juízo e se for firme, ela vai fazer com que ele fique igual um cavalo, ela vai montar em cima. Falou desse jeito. Aí isso me ajuda, gente. Misericórdia. E eu vi aquele menino naquela sofrência, naquela agonia, e aquilo foi tomando. Eu falei, Deus, me ajuda. Comecei a perder o sono. Eu não lembro de ter perdido o sono por causa de Samuel, por causa da Sebe, porque eu dormia abraçado com vocês assim, na igreja orando, pô. Mas o Renan nessa época, e a grande crise dele, que o Renan, ele queria, pai, eu quero uma família, eu quero uma esposa, eu quero ter meus filhos. Não é coisa ruim não, ele estava querendo coisa séria, mas estava truncado. Aí eu falei, só tem um jeito, meu Deus, vou procurar um psicólogo para esse menino. E aí fui lá no meu setor da polícia, onde tem a área, o policial geralmente precisa de um psicólogo, né, para ajudar. Fui lá conversar com a psicóloga, ferido, arrebentado, me sentindo definitivamente muito mal. Eu não aguentava ver aquilo. Aí a psicóloga disse, eu contei meia hora. Ela disse, mas e aí? O que isso tem a ver com você? Eu acho que eu até já falei isso aqui. A vergonha ficou para depois, que eu não lembro, diante de uma pessoa que eu não tinha intimidade,
quanto eu havia chorado de soluçar. Aí eu descobri que às vezes a gente, quando está se sentindo sem essa sebe, sem essa confiança real no Senhor, a gente tem uma ferida sangrando, mas parece que está invisível, e só quando provocados de alguma forma é que a gente acorda. Irmãos, eu não sabia o quanto aquilo estava me ferindo. Renan nunca foi na psicóloga. O Senhor restaurou a situação dele, hoje ele é bem casado com uma lady, uma vida, graças a Deus. Mas eu trouxe essa lição para a minha vida, e eu acho que pode estar acontecendo com talvez alguns de vocês, aquela ferida por conta desse sentimento que é uma provocação profundamente maligna, quando a gente se acha totalmente cansado e sem perspectiva, que parece que Deus esqueceu de nos achar. Mas o Senhor achou Elias lá na caverna e disse: olha, o que você está fazendo aí? Então Ele cuidará de curar a nossa alma, porque tudo começa aí. Porque o diabo não terá poder sobre ti, se você guardar a convicção. E o Senhor falou para Satanás: olha, você pode se andar e tirar os bens, mas você não toca nele. Quando Deus permitiu, você toca nele, mas não tira a vida dele. Na realidade, jamais a sebe saiu. Nós vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar a sua atenção. Você que está vivendo nessa perspectiva de que parece que as coisas estão ruindo e você está simplesmente sendo levado por essa avalanche. Eu quero dizer que você tem que crer que Jesus disse: vinde a mim, porque eu sou o Senhor.